E aí galera, beleza? Alex Tadeu na área. Olha só, deixa eu passar outra dica para você sobre gerenciamento de bateria, tá? O que é o gerenciamento de bateria? É o monitoramento de um módulo que fica instalado no polo negativo de bateria. E a gente precisa de alguns cuidados na hora de fazer um diagnóstico, até mesmo um diagnóstico no sistema de injeção. Sempre lembrando, pessoal, começar o diagnóstico pela energia, pelo sistema de gerenciamento de bateria, para você identificar se a bateria está com problema ou não, ou se é o gerenciamento do carro. A dica de hoje é de você utilizar o scanner para começar a fazer essa análise, esse diagnóstico no gerenciamento de bateria. Então aqui, o que eu vou fazer nesse caso? Eu estou aqui atrás com o Jeep Renegade. O Jeep Renegade já tem uma bateria EFB, que logo mais a gente vai explicar num vídeo sobre a função da bateria EFB, a GM, a bateria líquida. Mas nesse caso aqui eu vou demonstrar quando o BMS, que é o gerenciamento de bateria, que é o módulo que fica no polo negativo, quando ele não estiver funcionando, como que você vai identificar isso de maneira rápida pelo scanner? Porque o scanner ele faz esse monitoramento, ele identifica quando você tem uma avaria no sistema de gerenciamento de bateria. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o módulo BMS e eu vou utilizar o scanner para te dar um caminho um pouco mais rápido para você realizar esse diagnóstico. Vamos lá? Olha aqui, pessoal. Então eu vou desligar aqui o gerenciador de bateria, tá? Só para você lembrar, esse cara é uma unidade de comando, beleza? Esse fio vermelho com verde é a alimentação pino 30, né? 12 volts direto da bateria. E esse fio verde aqui, ele vai para a unidade de comando desse carro, que no caso desse carro é um módulo de carroceria, para fazer o monitoramento da bateria. E o negativo do módulo é o próprio negativo de bateria, certo? Então nós vamos fazer lá agora a análise do código de falha que vai apresentar sobre esse defeito que a gente acabou de colocar. Vamos lá no raster? Bom, pessoal, agora que a gente vai entrar pelo Jeep, tá? Pelo Renegade. Só lembrando que esse carro já tem Circuit Gateway. Então, quando você for fazer o diagnóstico, tá? Modelo 1.8 16 volts, eu vou entrar aqui no motor só para você ter uma ideia. Ele já vai me pedir o conector específico, que é o conector D46. Só lembrando que esse conector é um adaptador que a Tecnomotor disponibiliza para o raster, que você nesse carro, no caso desse carro, você vai encontrar embaixo do porta-luvas, como você viu aí no vídeo anterior falando sobre o sistema de combustível, tá? Nesse caso, pessoal, como eu vou fazer uma análise do gerenciamento de bateria, não é a unidade de comando do motor que monitora ela, tá? Tem carros, tem sistemas que a unidade de motor controla ela. Nesse caso do Jeep, quem faz esse controle aqui é a unidade de comando da carroceria. Então, ó, vamos fazer aí o diagnóstico do sistema de carroceria, só para que eu possa mostrar para vocês como que vai aparecer isso e como que você vai diagnosticar o sistema de gerenciamento pela carroceria. Só para lembrar, no esquema elétrico desse carro, tá? O gerenciamento de bateria é controlado pela carroceria, tá bom? É muito importante que você tenha literatura técnica para fazer essa análise, beleza? Então, ó, só de colocar aqui no código de falhas, ele me deu o circuito de bateria. E o mais interessante desse código de falhas é que ele começa pela letra U. Significa que ele perdeu comunicação. Lógico, né? A gente desligou lá o BMS, até para fazer uma análise rápida. Ele desligou o BMS, eu perdi a comunicação entre módulo do gerenciamento de bateria e o módulo de carroceria. Nesse meio tempo, o que vai acontecer? Se eu ligar o carro dessa maneira, ou seja, com problema, com avarias, o alternador ele vai entrar em modo de estratégia, porque o próprio módulo de carroceria vai informar para a unidade de comando de injeção que eu tenho um defeito no gerenciador, ou seja, eu tenho um defeito na bateria, beleza? Então é importante, pessoal, nesse passo a passo que a gente vai demonstrar agora, que a gente vai utilizar uma ferramenta específica para fazer aí uma análise rápida da bateria, do sistema de gerenciamento. Uma coisa que é para deixar importante, todo diagnóstico que você for começar de um veículo, ele vai começar pelo scanner. Então é importante você identificar quais são as unidades de comando que controla determinados sensores, determinados atuadores. Isso não tem uma regra, tá? Não é todo carro que tem gerenciamento de bateria. A gente fez esse defeito aqui e gerou esse código de falha de propósito para você entender que
Tem carro que funciona pelo motor, tá? O gerenciamento de bateria. Tem carro que funciona pelo gateway e tem carro que funciona pelo modo de carroceria. Cabe a você, reparador, através da literatura técnica, interpretar quem é que está gerenciando isso. Se eu vejo que tem um problema no gerenciamento de bateria, eu primeiro vou consertar essa parte para depois fazer uma análise de carga e partida e também da bateria do carro. Vamos lá fazer a análise do gerenciamento? Bom, pessoal, nessa análise a gente só vai fazer as condições da bateria nesse momento, tá? Então, uma conexão bem simples, você fazer aqui a conexão com positivo e negativo de bateria, só lembrando, pessoal, que quando você tiver o BMS instalado no sistema do veículo, eu não posso, por exemplo, colocar o auxiliar de partida nessa mesma posição, tá? Eu tenho que colocar o auxiliar de partida na carroceria do carro ou depois do BMS, né? Eu não posso ligar aqui direto na bateria, porque eu posso prejudicar as funções desse cara aqui. Esse cara pode mandar as informações de forma errada, em alguns casos eu posso até queimar, tá? Então, a dica do Alex aí, a dica que a gente está fazendo do vídeo, é para que você faça a análise da bateria dessa maneira. Porém, se você for colocar aqui um auxiliar de partida, faça essa conexão não aqui no cabo negativo de bateria, no polo negativo, e sim depois do BMS. Vamos lá no aparelho para a gente ver? Bom, aparelho conectado na bateria, eu vou fazer aqui o teste da bateria. Eu quero ver como é que tá as condições de bateria. Uma coisa importante, até mesmo para o sistema Start-Stop, se você tiver alguma dúvida, tem a live aí da Tecnomotor que nós fizemos sobre o assunto. Você pode adquirir mais conhecimento sobre o funcionamento do sistema. Um dos requisitos é que o nível de corrente de partida frio esteja acima de 80%, tá? Eu vou mostrar aqui nesse aparelho, porque esse aparelho eu consigo realizar esse teste de maneira simples, rápida e objetiva. Então, no caso, eu preciso colocar algumas informações. A primeira informação que eu tenho aqui na tela é a voltagem da bateria. Mais ou menos só pela voltagem, pessoal, deve ter aqui uns 70, 80% de capacidade de carga, tá? Capacidade de carga é uma coisa, corrente de partida frio é outra coisa. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Se fosse uma bateria que tivesse, por exemplo, com 100% de carga, tinha que dar aqui mais ou menos 12,6. Existe até uma regra, uma tabela, que futuramente a gente vai fazer um vídeo falando sobre esse tipo de teste, um teste mais específico. Então, eu vou fazer o teste de bateria. É uma bateria regular, standard, ou seja, não é nenhuma bateria específica, de um modelo específico. Então aqui, pessoal, nessa parte eu tenho, por exemplo, geradores, baterias estacionárias. Então não é o nosso caso, então a gente vai fazer aqui uma regular standard, tá? Aqui uma parte importante é o tipo da bateria que esse carro usa. Então o tipo da bateria que eu tenho no equipamento é líquida, AGM plana, AGM espiral e gel. No caso desse carro é uma bateria líquida, pode ser uma bateria do modelo aí EFB, mas ela continua sendo uma bateria líquida, tá? Quando eu entrar nessa segunda seleção, nessa segunda opção, eu tenho o tipo do padrão da bateria, tá? Nesse caso do Renegade, essa bateria eu tenho duas. Eu posso optar pela IEC ou pela EN, tá? Que no caso eu já coloquei a EN aqui na tela. Eu tenho várias outras opções. A mais conhecida aqui pela norma brasileira de medidas, né, pela BNT, seria o nível de CCA SAE. Tá? Que é a norma brasileira indicando qual é a capacidade de partida frio, que é o CCA, dessa bateria correspondente a esse carro. Então no caso aqui eu selecionei o EN, depois a gente vai mostrar a foto para você aonde você vai identificar isso em cima da bateria, tá? A capacidade de corrente de partida frio desse carro é 620 amperes, então a gente vai colocar aqui, você pode introduzir o valor necessário, tá, pessoal? Você vai olhar para a bateria lá nas especificações dela e vai introduzir o valor e eu vou apertar OK. A temperatura sempre indicando acima de 0 graus Celsius ou 32 graus Fahrenheit, então a gente sempre deixa na opção sim, tá? A opção não é quando você estiver aí abaixo de 0 graus, que não é o nosso caso na temperatura ambiente, beleza? Ele está testando aí o sistema. Ó, aqui eu já tenho algumas informações, tem uma bateria boa, né? Quando ele fala boa e passa, quer dizer que as condições na qual ela se encontra nesse exato momento está dentro do padrão, ou seja, está dentro do parâmetro. Tensão 12,44, nível de CCA 772, ou está até acima do especificado, uma bateria que está bem carregada, tem uma corrente de partida frio muito boa. E esse IR seria a resistência interna da bateria. Importante lembrar que essa resistência interna, pessoal,
quanto maior o valor de resistência, menor vai ser o valor da corrente. Então, quanto menor o valor de resistência aqui, ó, esse menor aqui está dando 3,74 miliohms, quanto menor, melhor a condição de resistência interna da bateria, porque o nível de corrente dela vai ser maior, tá? Se eu apertar aqui o botão na lateral, eu vou ter aqui a porcentagem da capacidade de carga da bateria. Vocês podem ter lembrado aí anteriormente, eu falei que deve estar mais ou menos em 70%, 80%, porque estava dando 12,44. Para chegar no 100% tem que estar 12,6 ou acima disso, tá? Para que ela tenha a carga completa. Não quer dizer que a bateria está descarregada, tá? Quer dizer que a bateria ela tem a capacidade nominal aqui nesse valor acima de 60% seria uma bateria com ótimas condições de uso. Já a corrente de partida frio eu tenho que estar com 80% para cima, né? Então nesse caso eu tenho 100% aí, 772 amperes de corrente de partida frio. O sistema start-stop depende dessa informação. O sistema de gerenciamento de bateria depende dessa informação para mudar as características, por exemplo, do alternador. Se essa porcentagem começar a descer abaixo de 70%, o alternador ele vai começar a carregar, ou seja, carga de bateria aqui no armazenamento, ele vai começar a aumentar isso com o veículo ligado. Então é importante você ter essa informação. E esse tipo de informação, galera, a gente só consegue com esse equipamento específico para fazer esse tipo de teste. Então, recapitulando, aqui acima de 80%, aqui acima de 60%, que é a capacidade de armazenamento, para ter uma bateria com uma condição boa, tá? Eu vou dar um OK, ele vai me gerar um código do teste. E se eu quiser imprimir o resultado para poder anexar a ordem de serviço, fica até muito mais fácil, porque aqui eu vou ter todo o meu relatório de teste de bateria, tá? Então aqui eu tenho a hora, eu tenho a data, eu tenho todas as condições e o mais interessante, né? O que está se destacando aqui, boa e passe, então eu tenho certeza que essa bateria está em boas condições de uso. Bom, pessoal, a gente passou aqui duas dicas importantes relacionadas à energia. A gente vai trazer uma série de vídeos falando sobre esse gerenciamento de cada carro, como que você vai fazer a análise pelo scanner, usando equipamento específico, utilizando o osciloscópio automotivo em cima do monitoramento de bateria, fazendo uma queda de tensão pelo osciloscópio, enfim, a gente vai trazer inúmeras informações, porque o nosso diagnóstico automotivo, a gente não pode esquecer disso. Começa no scanner para levantar a memória de avarias e logo em seguida pela bateria para ver como é que está a condição de energia do carro. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like bacana, se inscreva no canal, caso você não tenha inscrito, se inscreva nesse exato momento, porque quando vier um vídeo novo, você vai receber o sininho aí avisando para você que tem uma dica nova. Beleza? Valeu, galera! Fui!